Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado. É o mercado agrícola no meio do dia. Todos os dias, nesse momento, a gente dá aquela conferida aqui nos indicadores dos mercados agrícolas e financeiros. As cotações das bolsas internacionais de commodities agrícolas e também os mercados físicos aqui no Brasil, nos nossos portos de exportação, distribuídos pelo nosso imenso litoral e nos nossos principais polos de produção e comercialização do interior do país. Tudo com aquele objetivo diário de posicionar agricultores, pecuaristas, agroempresários, agroinvestidores também sobre oportunidades de negócio e de investimentos enquanto os negócios estão acontecendo aqui no Brasil e em todo o mundo. A gente começa o programa desta quinta-feira dando aquela conferida nos indicadores do mercado financeiro. Estamos vendo aqui que o dólar opera em alta nesse início de tarde, 0,5%, R$ 4,05 é a cotação da moeda americana. Índice Bovespa operando com queda, 0,6% na nossa B3 aqui, índice, portanto, em queda, no mercado de ações reagindo negativamente aqui, depois bastante agitação no dia de ontem, com a notícia das privatizações aqui de mais 9 empresas anunciadas pelo governo. Dólar Index lá fora operando com leve queda de 0,1%, petróleo opera em baixa, 0,7% neste momento, tanto na Bolsa de Nova York quanto na Bolsa de Londres, onde se opera o petróleo tipo Brent, que é referência para o mercado internacional. Mercado de commodities calmo nesta quinta-feira, grãos na Bolsa de Chicago praticamente estável nesse momento, soja sem alterações, milho também não, trigo com leve alta de 0,3%, arroz cai um pouquinho. Na Bolsa de Nova York, o café com alta de 0,8%, açúcar subindo mais, 1,8%, cacau 1,3% agora há pouco. Do outro lado da tabela aqui, o algodão cai um pouco, 1,1%, e o suco de laranja também 1,2%. Grãos aí, e a expectativa do relatório do Crop Tour, aquela expedição lá organizada pela empresa de consultoria ProFarmer, que é tradicional aqui todos os anos, aqui percorrendo as principais regiões produtoras dos Estados Unidos, em busca de uma pista aqui sobre as tendências da produtividade de uma safra que esse ano foi muito complicada desde o seu início. Tivemos 3 meses seguidos de clima muito ruim, com muita chuva, com inundações inclusive. Isso não só impediu a finalização do plantio, que atrasou muito, como também prejudicou a produtividade das lavouras. E agora a expectativa é ver como é que fica realmente a produção da nova safra americana, tanto de soja quanto de milho, que pode ter algumas surpresas aí pela frente. Essa expedição que eu citei aqui, o Crop Tour, sofreu alguns problemas sérios aqui no seu caminho, inclusive com interrupção aqui, com a retirada do pessoal do USDA, que também costuma acompanhar, embora seja uma excursão privada. O pessoal do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos teve que se retirar a partir de ameaças de produtores americanos, que estão incomodados, especialmente com a última estimativa do USDA, a estimativa oficial sobre a safra de milho, ficou muito acima do que os próprios produtores acreditam que vai ser o tamanho da safra americana. Isso derrubou o mercado de milho, prejudicando os produtores americanos, que já estão muito incomodados com o presidente Donald Trump, em função da guerra comercial com a China, que também ajudou a derrubar os preços dos grãos, especialmente a soja nos Estados Unidos. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a Ana Luísa Lodge, que é pesquisadora aqui da FCStone, analista de mercado da FCStone, conhece bem o que está acontecendo nos Estados Unidos. Conta para a gente aqui como é que ela está vendo essa expedição aqui do Crop Tour, da ProFarmer, e o que isso pode resultar em termos de safra americana de milho. Vamos começar pelo milho. Ana Luísa, muito boa tarde, obrigado pela sua participação aqui no nosso Agrimercado. Conte para a gente o que você tem de novo lá vindo dos Estados Unidos. Boa tarde. Boa tarde. Realmente a expectativa é grande com esse Crop Tour, que é bem importante. E ele tem trazido aí resultados abaixo dos anos anteriores, né? Illinois, aí, que é o segundo maior produtor aí de milho de soja, né? Está com uns resultados fracos, já vinha com resultado fraco aí no dado oficial do USDA de condição de safra. Então, há expectativa de que possa haver cortes, né, de produtividade no próximo relatório do USDA. Cabe fazer um parêntese, né, que esse relatório de agosto, ele usou uma metodologia diferente do que geralmente é utilizada. Então, em setembro, né, realmente o USDA deve fazer números aí com base em levantamentos da campo aí mais consistentes. Uhum. Vocês conseguirem fazer o levantamento, né? Porque o pessoal está revoltado lá no interior. Problema, Produtores revoltados aqui com os números que estão derrubando o mercado aqui. Então, na ótica de vocês, da FCStone, vocês têm seus próprios levantamentos, o que vocês estão prevendo em termos de safra americana de milho para esse ano?
Olha, a gente prevê, a gente não tem assim estimativa diária, né? Assim, então, mas a gente prevê uma safra um pouco menor, sim, esse ano, uma produtividade menor, tanto para o milho quanto para a soja. No caso aí do milho, aí poderia ter um balanço mais apertado, né? Porque a gente não tem tantos problemas pelo lado da demanda como a gente tem para a soja, né? Para a soja em si, por mais que se espere uma safra menor, a preocupação pelo lado da demanda ela é muito grande por causa da guerra comercial e porque a China está comprando menos soja por causa da febre da peste suína. Uhum. E além disso, comprando menos soja americana, o que acaba refletindo em preços mais Isso. baixos lá em Chicago também, né? Agora, tem uma expectativa aqui com relação a uma reunião, que não sabe se vai acontecer realmente, agora nos próximos 10 dias, a retomada das conversações entre americanos e chineses, né? Para tentar ver o que faz com o seu contencioso comercial. Será que isso pode avançar? O que você tem de notícia sobre isso, Ana Luísa? Olha, a gente não tem nenhuma novidade aí falando que está avançando, né? Essa reunião, de repente, pode dar algum fôlego aí. Hoje, os dados de venda de exportação que foram divulgados hoje pelo USDA, eles trouxeram uma venda pequena para a China, né? O que surpreendeu até o mercado, porque a China, depois do encerramento comercial aí recente com os Estados Unidos, ela afirmou que não pararia de comprar aí produtos aí americanos, né? Agrícolas americanos, e teria aí uma venda de soja pequena, mas teve. Então a gente tem que aguardar aí para se vai ter alguma coisa mais concreta, né? Porque a guerra comercial envolve muito mais que o mercado de soja, o mercado de agrícola, né? Tem outros fatores aí que também pesam muito. Resumindo, Ana Luísa, aqui, que dica você daria para os produtores aqui em cima de soja e milho com base no que se tem na mão hoje em termos de informação? Olha, a gente tem de indicação aqui para o Brasil é que a demanda pelo milho, pela soja brasileira, ela deve se manter aquecida aí nos próximos meses, né? A gente bateu o recorde de exportação de milho em julho, em agosto, e os dados de line-up de navios têm mostrado aí que a gente pode ter aí um número muito forte, até mesmo recorde de novo em agosto. No caso da soja, a gente já perde um pouco da força aí nas exportações no segundo semestre, mas com essa questão da guerra comercial, a gente ainda pode embarcar volumes aí expressivos esse ano. Então, para o lado aqui do Brasil, né, a demanda ela tá bem positiva, né? Não só por causa da guerra comercial, mas as perspectivas de perdas nos Estados Unidos aí alimentam a possibilidade aí de exportações mais fortes, principalmente no caso do milho. É verdade, né? A preocupação lá com que venha um número aqui muito abaixo daquilo que se tinha até agora, mercado se protegendo, comprando mais no Brasil, possivelmente da Argentina também, né? Eu acho que está foco todo na América do Sul, né, Luísa? A Argentina ela teve uma safra excelente esse ano e também tem um grande potencial aí de exportar milho, né? Pode ter uma exportação recorde também esse ano. No caso da soja, a Argentina ela foca a exportação no farelo e no óleo, né? Não tanto no grão. Mas no caso da Argentina, a gente tem que ressaltar também que tem muita incerteza política, né? Então, tem eleição presidencial esse ano e muitos produtores acabam adotando um comportamento mais defensivo, né, e segurando um pouco as vendas, mas potencial para exportar o país tem sim. Muito bem. Conversei com a Ana Luísa Lodi, ela é analista de mercado da FC Stone, empresa americana, com uma atuação aqui no Brasil bastante forte aqui, empresa de consultoria. Eu estou muito fortemente na assessoria a produtores e empresas aqui no Brasil também. Ana Luísa, muito obrigado pela participação aqui no nosso Agrimercado. Uma boa tarde para você e até a próxima, hein? Boa tarde, tchau. Obrigado. O Senado aprovou na noite de ontem a medida provisória da liberdade econômica, que reduz para as empresas com o objetivo de mais empregos. Uma mudança importante. Os senadores rejeitaram aquele trecho sobre o trabalho aos domingos e feriados. O artigo que instituía o trabalho aos domingos e feriados, acrescentado à medida provisória pelos deputados, foi duramente criticado pelo senador Fabiano Contarato. O domingo é sagrado desde a era do cristianismo. Isso é um engodo, isso é um ato de perversidade, de desumanidade que está sendo aplicado ao... Por aclamação, os senadores derrubaram um artigo que previa apenas um domingo de folga por mês. Depois que o trabalho aos domingos foi excluído da medida provisória, os senadores votaram o texto principal que veio da Câmara. Como havia um acordo de lideranças, a MP da Liberdade Econômica foi aprovada, também por aclamação.
O objetivo da nova lei é reduzir a burocracia e aumentar a segurança jurídica para as empresas. O texto aprovado dispensa a exigência de alvará prévio para pequenos comerciantes e prestadores de serviço, cria carteira de trabalho digital, define que documentos públicos digitais terão o mesmo valor que as versões originais impressas e também que as agências bancárias poderão abrir aos sábados. O texto ainda institui direitos do empreendedor, seja empresa ou pessoa física, como definir livremente os preços em setores não regulados. Outro direito é desenvolver ou comercializar produtos e serviços com base em inovações tecnológicas, quando as normas legais estiverem desatualizadas. Como os senadores apenas cortaram um artigo por considerarem matéria estranha ao tema principal, a proposta segue para a sanção do presidente da República. Pela internet, a líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselmann, considerou a aprovação uma vitória do Brasil e disse que a parte que trata do trabalho aos domingos e feriados será novamente apresentada ao Congresso, agora em projeto de lei. E na Câmara dos Deputados foi aprovado aquele projeto que permite a posse de armas em toda a extensão da propriedade rural. Como o texto já passou pelo Senado, seguirá para o presidente Jair Bolsonaro decidir se sanciona, veta parcialmente ou veta a íntegra do texto. A proposta altera o Estatuto do Desarmamento de 2003. O texto prevê a chamada posse rural estendida, ou seja, a determinação de que a posse de armas seja válida para toda a extensão da propriedade rural, ou seja, não está restrita às sedes das fazendas. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, as tendências do mercado do café. Fique aí que a gente já volta. Por favor. Volta com o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. O IPCA, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, considerado uma prévia da inflação, ficou em 0,08% agora em agosto, que é o menor índice para o mês desde 2010. Em julho, o índice tinha ficado em 0,09%. A queda nos preços dos combustíveis impactou o grupo dos transportes, pressionando o índice geral para baixo. Vamos dar uma conferida agora no mercado de café. Os preços estão estagnados, há bastante tempo abaixo de $1 por libra-peso, mesmo com a preocupação do mercado com o clima aqui no Brasil, que está afetando não só a safra desse ano, mas também pode afetar a safra do ano que vem. Isso devia ser um motivo para preços mais altos. Mas não é o que está acontecendo. Sobre esse assunto eu conversei ontem à noite com o analista da consultoria Safras e Mercado, Gil Barabac, que é especializado no mercado de café. Vamos assistir um trecho da entrevista sobre as explicações do que está acontecendo no mercado de café com preços tão baixos, mesmo com preocupações com o clima aqui no Brasil. Acompanhe. A questão é o seguinte, esse final de safra aqui no Brasil, dessa safra que a gente está colhendo esse ano, ele foi problemático. Teve um problema de renda, ou seja, o grão muito miúdo, isso aí repercutiu em relação à projeção que se tinha que a colher e do que efetivamente colheu. Né? Então tem muito produtor se queixando disso. E além disso, você tem agora a questão aí de atraso de chuva, algumas floradas precoces aí que podem mexer com essa sinalização para a safra do próximo ano aqui no Brasil. Então, quer dizer, é isso que está mexendo um pouco aí com o humor do produtor, mas por enquanto não vem mexendo com o mercado, não. Pois é, devia, né, Gil? Apesar que a gente está saindo uma safra recorde aqui do ano passado, safra esse ano é menor, o problema de clima que devia dar uma mexida no preço, e não está acontecendo. O que está emperrando a retomada dos preços do café, hein, Gil? Olha, tem dois fatores, Silmar. Primeiro é a questão aí, esse cenário de incerteza na economia mundial, com sinalização de recessão, o dólar subindo bastante, isso joga contra o café lá em Nova York. Tá? Então, esse cenário financeiro ruim joga contra o preço das commodities, joga contra o café também. E tem um outro fator que você citou, que é a questão, fundamentalmente, o mercado de café está tranquilo, o comprador está tranquilo. A gente vem de superávit na oferta, a gente vem de recordes de exportação e o comprador mundial não tem dificuldade de encontrar café. Está bem abastecido, está bem comprado, né? Então ele alonga as posições, isso não vem pesando. A gente não pode esquecer que a gente está no verão no hemisfério norte,
forte, um verão com temperaturas recordes, né? Então, é um período de férias na Europa, principalmente, né? Então, quer dizer, tem que esperar um pouco mais eles voltarem para o mercado, né? E também entender essa realidade aí para ver se esse clima realmente vai ou não vai afetar a próxima safra, né? E é isso que está segurando esse efeito sobre os preços lá fora. Perfeito. Agora, Gil, a colheita está quase no fim, né? Como é que está o resultado aí da colheita até agora? Mais de 90% possivelmente, né? Sim, sim. O número de safras hoje, a gente está indicando 98% da safra colhida. Ela foi mais acelerada, a maturação foi mais rápida, a gente teve aquela temperatura muito alta no começo desse ano, isso tudo acelerou o processo de maturação e da colheita também. Então, a gente está praticamente com ela encerrada, né? Faltando aí um pouco de varreção em algumas fazendas, mas praticamente encerrada. Agora, a comercialização não, né? Está um pouco atrasado, não está? Sim, sim, a gente tem aí, atrasada não está, mas você está num ritmo, já teve picos, quando o mercado teve alguns picos de alta, o produtor aproveitou e vendeu, né? Agora, com essa queda no preço, ele vem dosando as vendas, mas o fato é o seguinte, nesse período ele precisa fazer caixa para cobrir os custos de colheita. Sim. Colheita é o percentual mais alto de custo para o produtor, então ele precisa fazer caixa, então ele tem que vir para o mercado e fazer alguma coisa de venda para cobrir esses custos. Então isso aí, de certa forma, mexe um pouquinho com a comercialização. Safra também está indicando aí 43% vendido da safra, né? Está um pouco acima da média, a média para o período é 37%. Né? Mas de uma safra menor que do ano passado. O ano passado já tinha uma safra bem maior. Agora, exportação, o fluxo está bom, né? Sim, sim. A gente exportou um volume recorde o ano passado e nesse primeiro mês da temporada aí com mais de 3 milhões de sacas exportadas. Então, quer dizer, isso, de certa forma, também explica por que o mercado não consegue reagir lá fora. Porque o comprador está bem abastecido, né? Você tem um fluxo tranquilo, ele não está enxergando o problema em encontrar café. O Brasil exportou um recorde, nesse primeiro mês da temporada 19 e 20, ele já exportou mais de 3 milhões de sacas. Então, quer dizer, está bem tranquilo e está bem agressivo o Brasil nesse momento no mercado. Agora, Gil, o que você diria para o produtor aqui que está esperando algum milagre aí pela frente, em termos de preço aí? Tem alguma possibilidade? Qual é o rumo que você está enxergando aí para as próximas semanas, próximos meses? Olha, a gente tem dois caminhos aí. Um caminho para você mudar isso é a questão aí de o mercado incorporar esse sinal de problema na próxima safra brasileira. Gradativamente a gente vai saindo, o foco vai saindo da safra 19 e vai indo para a safra 2020. Então, se o mercado entender que essa safra 2020 não é tudo aquilo que eles estavam esperando e vem falando desde o ano passado, você pode aí ter um espaço para o preço subir lá fora. Um outro fator é interno e se deve ao mercado, a produção desse ano, que é a questão da qualidade. Você tem menos oferta de café de qualidade, de bebida de qualidade esse ano, isso aí pode levar para essas descrições um deslocamento em relação a Nova York. Então, quer dizer, seriam dois caminhos para tentar suavizar esse efeito aí, que nem você falou, de Nova York abaixo de 100 centavos de dólar por libra-peso. Complicado o negócio do café, hein? E os preços não reagem. Sobe um dia, cai no outro. O que está segurando aqui no mercado interno é o câmbio, né? Com o dólar acima de R$4, está ajudando um pouco na melhora das cotações internas, mas não é lá aquilo que o produtor gostaria. A comercialização está relativamente atrasada em relação ao normal, um pouco mais de 43%, segundo a própria consultoria Safras e Mercados, que seria pouco para essa época. Muito bem, e nessa manhã a Polícia Federal prendeu o ex-deputado federal Marcelo Squarcione, além de empresários e integrantes da Companhia de Docas do Estado de São Paulo, que administra o Porto de Santos, no litoral paulista. A Operação Círculo Vicioso cumpre pedidos em 6 cidades de São Paulo, uma no Rio de Janeiro e outra no Ceará. A operação é contra fraudes de licitação na Codesf, que podem ter causado um prejuízo de quase 100 milhões de reais. Aí, o principal porto do Brasil, com grande fluxo de produtos agrícolas para o mundo todo. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos dar uma conferida aqui nas nossas cotações dos mercados agrícolas, no mercado físico. Vamos ver como é que está o pulso do mercado no interior do país. Fique aí que a gente volta em seguida. Estamos de volta com o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Hora de dar aquela conferida nos nossos indicadores aqui. Vamos começar pelos mercados financeiros. O dólar segue operando com alta, 0,6% agora. R$ 4,06 é a cotação da moeda americana. Índice Bovespa com queda, 0,7%. Mercados internacionais de commodities, algodão em Nova York caindo, 1,3%, café sobe,
Pequena reação do mercado de café arábica aqui em Nova York, 0,5% de alta. Grãos na Bolsa de Chicago, ainda com o mercado bastante calmo, soja caindo um pouco agora. Vamos dar uma olhada aqui na soja em Chicago. 3 pontos em relação ao fechamento de ontem, mercado ainda muito parado aqui, na expectativa aqui desse relatório do Crop Tour, que a gente comentou no primeiro bloco, que é aquela expedição privada, que é uma empresa privada que percorre as zonas produtoras dos Estados Unidos com uma equipe especializada, para ver como é que está o comportamento das lavouras, como é que está a situação das lavouras, as condições gerais, para tentar antecipar a produtividade média da safra americana, especialmente para a soja e milho, as principais culturas. O que tem aparecido até agora, são os primeiros 3 dias, segunda, terça e quarta, é uma qualidade inferior àquela que seria a normal ou a dos anos anteriores. Hoje é o último dia da expedição, amanhã deve ser divulgado um relatório prévio, mostrando aqui, isso sempre é muito respeitado pelo mercado, dá um certo direcionamento novo para o mercado, dependendo dos resultados a serem anunciados. Então o mercado está na expectativa, na verdade. O milho, inclusive, parece que está praticamente estável. Vamos olhar o milho aqui, pequena coisa abaixo, não chega nem um ponto abaixo do fechamento de ontem. Mercado muito calmo, na expectativa exatamente da divulgação desse relatório, que é bastante reputado pelo mercado. Vamos para o mercado físico agora, vamos ver como é que está o pulso no interior do país, nos portos de exportação. Soja de ontem para hoje, Porto de Paranaguá, R$ 87,00 por saca, preço estável, sem alterações também em pontos do interior do sul do país, aqui como Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, R$ 81,50. Cascavel, no Paraná, também não alterou por enquanto, R$ 80,50. Mato Grosso, as 2 praças que a gente acompanha aqui, Rondonópolis, com queda, 1,3%, para R$ 76,50. Sorriso, R$ 72,00, preço estável. Rio Verde, em Goiás, também não alterou. Também não tem alterações em Dourados, Uberlândia, Barreiras, Balsas, no sul do Maranhão, também estável por enquanto, R$ 73,00 lá em Balsas, o preço da soja. Milho. Vamos para o milho aqui, milho no Porto Paranaguá sem alterações, R$ 36,00, saca de 60 quilos. Preço em Campinas, que é um mercado referencial aqui, R$ 36,50, também sem alterações. Também não está acontecendo nada aqui em Cascavel, Sorriso e Rondonópolis, pelo menos por enquanto. Vamos em frente aqui com outras praças. Rio Verde, em Goiás, também estável. Não é diferente em Dourados, em Uberlândia. Em Erechim, normalmente é o preço mais alto no país, pelo menos entre as praças que a gente acompanha, porque lá não tem segunda safra, não tem pressão de safrinha. Aí o preço fica mais em cima e mais estável também, R$ 38,00 em Erechim. Boi gordo, Noroeste Paulista estável, R$ 156,00 arroba. Também sem alterações aqui nas praças, 2 praças do Mato Grosso que a gente acompanha, Cuiabá e Colíder lá no Nortão, Cuiabá capital, no sul. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, estável também. Marabá, lá no sudeste do Pará, também não aconteceu nada por enquanto. Triângulo Mineiro também estável. Alegrete, Oeste Gaúcho, R$ 5,15 o quilo vivo, também sem alterações. E R$ 145,00 arroba no sudoeste de Goiás. E temos aqui o café, que tem uma alteração positiva de ontem para hoje, som de alta na Bolsa de Nova York. Câmbio ontem também ajudou um pouquinho, hoje já não está ajudando muito, está caindo. Perdão, o câmbio está subindo hoje, vamos corrigir aqui que eu tenho a informação errada aqui. Câmbio subindo, está dando uma ajudada aqui nesse comportamento positivo do café. Sul de Minas 405, alta de 1,3%, Cerrado Mineira 410, subindo 1,2%. Outra alteração aqui no oeste de São Paulo, tipo bebida dura aqui, com R$ 400,00 por saca, 1,3%. E o Conilon tipo 7 Vitória Espírito Santo também com alta, 0,7% para R$ 280,00 por saca de 60 quilos. E a gente vai ficando por aqui com o nosso agrimercado desta quinta-feira. Lembrando que você pode rever todo o conteúdo dessa edição no site tvterraviva.com.br ou no aplicativo do canal, disponível no Google Play. Uma boa tarde a todos e até amanhã.